O príncipe Louis, de 8 anos, corria em lágrimas por um corredor do palácio, agarrando algo com força com o punho. Um membro da equipe pensou, a princípio, que ele tivesse machucado a mão. Não havia câmeras públicas por perto, nem assessores de imprensa a menos de 100 metros de distância. A criança chorava em um corredor antes de uma cerimônia oficial da família real. Atrás da criança que corria, ouviu-se a voz que parou todos na sala de estar. Durante décadas, a regra dentro deste edifício tem sido que os membros da família real não discutem em público. As divergências devem ser registradas diretamente na agenda de um secretário particular. São resolvidas a portas fechadas de modo que não venham à tona como nada. Não se trata de mera cortesia, mas sim do funcionamento de uma eficiente máquina institucional. Essa máquina administrativa opera ininterruptamente há mais de 100 anos. Contudo, as palavras que ecoaram não soaram como uma correção cortês da realeza. A princesa Anne entrou pela porta e dirigiu uma frase diretamente à rainha Camila. Ela exigiu saber como a rainha consorte ousara ferir uma criança pequena daquela maneira. Antes de examinarmos por que Camila mirou no alfinete, precisamos entender o contexto. Louis estava chorando sozinho e seu pai não fazia a menor ideia do que estava acontecendo. O motivo pelo qual Camila se apropriou do alfinete revela uma tensão profunda e não resolvida que os funcionários do palácio tentaram esconder. Existe um documento administrativo por trás dos eventos daquela tarde dramática. Se você lesse esse documento, pareceria uma peça árida de burocracia palaciana. Mas, ao considerar as camadas emocionais da família, a papelada revela algo notável. Mostra que todo o confronto foi construído sobre uma regra que não existia. Para entendermos a importância do assunto, precisamos primeiro observar atentamente o pequeno objeto que o príncipe Louis carregava. Louis é o filho caçula do príncipe William e da princesa Catherine, tendo completado 8 anos em abril deste ano. O público britânico acompanhou o crescimento do jovem príncipe de uma forma singularmente visível e pessoal. Viram-no na varanda do palácio, reagindo naturalmente à multidão barulhenta durante as apresentações aéreas oficiais. No início deste mês, o público o viu participar dos Jogos da Commonwealth em Glasgow, ao lado de seus irmãos mais velhos. Os 3 filhos estão sendo introduzidos propositalmente a compromissos públicos juntos, como uma unidade familiar unida. Isso representa uma decisão consciente de permitir que as crianças se comportem como crianças normais e com emoções diante das câmeras. Trata-se de uma mudança drástica em relação à forma como as gerações anteriores da realeza foram criadas. William e o príncipe Harry foram criados sob um sistema rígido que tratava a demonstração de emoções como uma falha pessoal. Desde muito cedo, foram treinados para reprimir seus sentimentos em público. Em contraste, Louis está sendo criado por pais que desejam, antes de tudo, que seus filhos sejam pessoas reais. Essa simples e discreta decisão representa uma verdadeira revolução no cotidiano da família real. William e Catherine tomaram decisões firmes sobre a criação dos filhos desde cedo e nunca as abandonaram. Seus filhos frequentam uma escola normal, são fotografados ocasionalmente e de resto, são completamente deixados em paz pela mídia. Eles podem dizer que estão cansados e podem demonstrar emoções genuínas. No centro dessa abordagem moderna está a avó falecida que eles nunca conheceram. A princesa Diana faleceu em Paris em agosto de 1997, décadas antes do nascimento do príncipe Louis. Embora o jovem príncipe não tenha nenhuma lembrança pessoal dela, sua presença é sentida diariamente em sua casa. William garantiu isso por meio de histórias para dormir.
fotografias emolduradas e pequenos objetos que pertenceram a ela. Essas lembranças são cuidadosamente preservadas com o propósito específico de serem transmitidas aos filhos. Essas lembranças privadas e diárias não têm absolutamente nada a ver com aniversários públicos oficiais ou aparições na mídia. Essas declarações públicas são para o país, mas esses objetos pessoais são guardados estritamente para as crianças. William tinha apenas 15 anos quando caminhou atrás do caixão de sua mãe, vestindo um terno escuro. Ninguém o protegeu daquele intenso escrutínio público e ele nunca se esqueceu daquela dor. Ele dedicou sua vida adulta a garantir que seus próprios filhos estivessem protegidos de exigências emocionais semelhantes. Tudo o que aconteceu na sala de estar ocorreu porque um pai se recusou a deixar seus filhos esquecerem a avó. A família se mudou para Forest Lodge, no Windsor Great Park, em um contrato de longo prazo. As lembranças pessoais de Diana foram com eles, permanecendo parte ativa de seu cotidiano. Isso nos leva diretamente à manhã da importante cerimônia oficial da corte no palácio. Uma reunião familiar privada foi organizada nos salões de recepção antes da partida dos carros. William havia presenteado seu filho caçula com um pequeno broche de prata antigo naquela mesma manhã. O objeto era uma lembrança modesta que pertencera à princesa Diana no início da década de 1990. Não havia número de inventário oficial no broche, e ele não estava registrado nos cofres reais. Era um item familiar privado, guardado por William e transmitido como uma discreta demonstração de continuidade. O príncipe não escolheu um aniversário ou um feriado importante para presentear Louis com o broche de prata. Ele escolheu uma manhã comum de trabalho, desejando que a transição fosse completamente natural para o menino. Ele queria que o filho carregasse o broche da avó no bolso sem nenhuma cerimônia formal. Uma criança de 8 anos não pensa em trajes de gala ou nas complexas regras do protocolo real. Ela simplesmente sabe que está carregando uma lembrança da sua falecida avó para uma sala cheia de adultos. Ela sabe que o pai lhe confiou algo valioso e que ficava checando o paletó para garantir que estava seguro. Os funcionários que estavam na sala lembram-se de Louis pressionando repetidamente a mão espalmada contra o paletó. Ele queria ter certeza absoluta de que o pequeno broche de prata ainda estava preso no bolso do peito. Esse sim é inocente. Ato de verificar o bolso foi o que chamou a atenção da rainha Camila durante a reunião. A rainha consorte notou o brilho da prata vintage dentro do blazer do jovem príncipe. As salas de recepção que antecedem o evento são surpreendentemente compactas, com os móveis afastados para dar espaço à família. Os membros mais importantes da família real ficam em pequenos grupos, enquanto os funcionários circulam pela multidão carregando bandejas e listas. Camila notou o broche de prata e caminhou diretamente até o menino de 8 anos, passando pelos pais. William e Catherine estavam a poucos metros de distância, mas ela preferiu falar com o garoto. Ela parou bem em frente ao príncipe Louis e disse-lhe que a lembrança era inadequada. Alegou que o protocolo oficial da corte e as normas de vestimenta formal não permitiam tais objetos pessoais em eventos. Ela fez essa correção a uma criança que não compreendia o significado daquelas palavras formais. E, crucialmente, fez isso na frente de vários funcionários, assessores e outros familiares. O jovem príncipe foi informado, diante de uma plateia silenciosa, que havia algo de errado com ele. Em seguida, Camila insistiu que o broche de prata fosse removido e entregue imediatamente aos funcionários. Ela argumentou que lembranças pessoais de família não tinham lugar em um ambiente judicial público, onde câmeras registravam tudo. Tente ouvir essa exigência da perspectiva de uma criança de 8 anos presente naquela sala.
Um dos adultos mais poderosos do prédio estava parado sobre ele, exigindo seu tesouro. Ele não entendia as complexas regras do código de vestimenta, mas sabia quem lhe dera o broche. Sabia que seu pai lhe confiara a relíquia de prata de sua avó apenas algumas horas antes. Louis tentou segurar o broche, explicando seu significado emocional da maneira mais simples possível. Ele contou que seu pai lhe dera o objeto e que pertencia a Diana. Explicou que simplesmente queria usá-lo para se lembrar de sua falecida avó. Sua explicação honesta deveria ter encerrado a questão imediatamente, fazendo com que qualquer adulto sensato recuasse. Mas Camila não suavizou sua posição, nem permitiu que os pais da criança resolvessem a situação discretamente na sala ao lado. Segundo relatos, ela insistiu no erro, afirmando que as regras do palácio sobre vestimenta formal eram absolutas e não admitiam exceções. Isso representou a aplicação rígida de uma regra não escrita a uma criança de 8 anos por causa de um pequeno broche de prata. A questão deixou de ser sobre um broche de lapela no momento em que a menina explicou de onde ele vinha. Todos naquela sala silenciosa sabiam exatamente de quem era o broche, o que ele representava e por que era usado. Louis sucumbiu à intensa pressão e ao tom frio e exigente da rainha consorte. Estava completamente confuso, aterrorizado e preocupado com a possibilidade de o precioso presente de seu pai ser confiscado à força. Fechou o pequeno bolso com força, prendendo o broche de prata, virou-se e saiu correndo. Queria encontrar um canto tranquilo no longo corredor do palácio, onde os convidados não pudessem vê-lo chorando. Foi exatamente nesse momento que a princesa real surgiu, virando a esquina do corredor. Os longos corredores do palácio são frios, oferecendo poucos lugares para uma criança se esconder. Louis parou perto de uma janela com os ombros tremendo enquanto tentava conter as lágrimas. Ana encontrou seu sobrinho neto nesse estado de angústia e imediatamente se ajoelhou para ficar na altura dos seus olhos, sobre o tapete. Ela perguntou-lhe em voz baixa o que havia acontecido, e ele explicou a situação com a voz embargada e entre lágrimas. Ela ouviu pacientemente até que ele terminasse sua história, e então perguntou quem havia falado com ele. O jovem príncipe contou-lhe, e a expressão de Ana endureceu imediatamente enquanto ela se levantava. Ela não procurou um secretário particular, nem esperou para tratar do assunto delicado pelos canais oficiais do palácio mais tarde. Anne voltou diretamente para a sala de estar, onde os membros mais velhos da família ainda esperavam. Ela não consultou Catherine primeiro, nem pediu a nenhum funcionário que confirmasse a história do menino. Atravessou o chão polido, parou em frente a Camila e a confrontou sem hesitar. Proferiu uma frase devastadora, em tom firme, que imediatamente interrompeu todas as conversas na sala. Ela exigiu saber como a rainha ousaria ferir uma criança daquela maneira. Então proferiu as duas palavras duras que ecoaram pelo longo corredor. Recue. Disse a Camila, na frente de seus assessores, que impor um protocolo frio a uma criança era inaceitável. Falou em tom calmo e controlado, sem demonstrar raiva teatral, mas sim uma determinação absoluta e inegável de proteger seu sobrinho. Ninguém na sala de estar disse uma única palavra em resposta à intervenção da princesa real. Os assessores mais graduados pararam de falar, chocados com o confronto direto que acabavam de presenciar. Nenhum membro da equipe presente jamais havia visto uma rainha reinante ser abordada de maneira tão direta. Para entender por que isso teve um impacto tão forte, precisamos analisar a posição singular de Ana dentro do palácio. Sua influência dentro da família real quase não tem relação com seu título formal.
Ela é a única filha da rainha Elizabeth e do príncipe Philip, com décadas de serviço nas costas. Os registros oficiais do ano passado mostram que ela cumpriu quase 500 compromissos, trabalhando mais do que quase todos os outros. Toda a família real respeita sua ética de trabalho, sua disciplina e seu absoluto comprometimento com a coroa. Fundamentalmente, ela passou a vida inteira dentro da instituição, sem jamais buscar vantagens pessoais. Décadas atrás, solicitou que seus próprios filhos não recebessem títulos reais de qualquer tipo. Isso significa que ela nunca usou os recursos da monarquia para benefício próprio de sua família. Como não tem ambições pessoais nem busca garantir um cargo, sua posição é completamente incontestável. Quando ela se levanta em defesa de alguém, todos sabem que está agindo por puro princípio. Há também a realidade de que Anne conhecia a princesa Diana profundamente durante os anos em que trabalharam juntas. Ambas entendiam o que a rígida máquina institucional pode fazer com alguém que não se encaixa. Ela observou o que essa máquina fez com Diana de uma distância maior do que quase qualquer outra pessoa dentro daquelas paredes. Ela estava presente durante o casamento público, o divórcio difícil e o funeral. Embora nunca tenha discutido esses assuntos com a imprensa, ela se lembrava do custo emocional daqueles anos. Anne não estava simplesmente defendendo um pequeno broche de prata no paletó de uma criança naquela tarde. Ela estava pisando em uma linha tênue que havia sido cruzada muitos anos antes daquele encontro e escolheu aquele momento para falar. Enquanto o confronto se desenrolava, um membro da equipe doméstica decidiu verificar a documentação. Toda função oficial inclui um documento detalhado com instruções de vestimenta, distribuído a todas as casas reais. Este documento especifica exatamente o que a família deve vestir para garantir que ninguém pareça deslocado. É um documento formal e sem glamour, criado para evitar constrangimentos públicos. A funcionária consultou o manual de vestimenta específico para aquela ocasião e o leu atentamente. Não havia absolutamente nenhuma regra que proibisse o uso de objetos pessoais ou pequenos broches antigos de família em blazers. Nada no protocolo oficial exigia que uma criança entregasse itens de família à equipe para a guarda. O broche não infringia nenhuma norma de vestimenta, pois não existiam tais regras para o que uma criança veste. Essa descoberta mudou completamente o significado daquela tarde para a família. Camila não estava aplicando nenhuma regra existente do palácio ao jovem príncipe naquela manhã. Ela havia inventado uma regra ali mesmo, no meio da sala de estar. E então, impôs essa regra inventada à única pessoa na sala que não podia conferir a papelada por si mesma. O pequeno broche de prata pertenceu a Diana durante um período que Camila se lembra melhor do que ninguém. Ninguém confirmou exatamente o que lhe passava pela cabeça quando viu a lembrança. Mas na minha interpretação, ela reconheceu o objeto histórico imediatamente ao vê-lo. Ela não viu uma violação do código de vestimenta. Viu uma lembrança discreta e física de Diana entrando no salão de estado. A cada segundo que o broche permanecia em seu paletó, Diana estava discretamente presente no evento. Uma criança de 8 anos entrou carregando a memória da avó no peito, e Camila reagiu. Ela tentou exercer uma autoridade que não possuía, para retirar o broche de prata do paletó dele. Enquanto isso, um membro da equipe, comovido, foi imediatamente procurar o príncipe William quando Louis fugiu. O funcionário não se reportou à hierarquia superior, mas foi diretamente ao pai. Essa ação revela exatamente onde reside a lealdade pessoal dentro da moderna família real. William encontrou seu filho parado junto à janela, no final do longo corredor. O menino ainda tremia, segurando o broche de prata com força na mão fechada, recusando-se a soltá-lo.
William ajoelhou-se no tapete e deixou que o filho explicasse toda a situação com calma. Não lhe disse para ser corajoso, nem sugeriu que se tratava de um mal-entendido. Deixou a criança falar ao seu próprio ritmo até que o choro cessasse completamente. Então, o príncipe de Gales levantou-se e caminhou diretamente de volta para a sala de estar silenciosa, para encarar a família. Ele não ofereceu a ninguém uma saída diplomática, nem tentou amenizar a tensão. Permaneceu ao lado da cunhada e falou em voz calma, serena e devastadora. Deixou claro para todos que as decisões sobre as lembranças dos filhos pertenciam exclusivamente a ele e a Catherine. Nenhum outro membro da família tinha o direito de interferir em como eles deveriam se lembrar da avó falecida. Então, a princesa Anne concluiu o que havia começado, dizendo a Camila para sair imediatamente da sala. Ela não estava pedindo, mas dando uma ordem firme diante de várias testemunhas. Ninguém na sala se apresentou para defender a rainha consorte naquele momento. Os funcionários do lado de fora tiveram que reorganizar rapidamente os carros e a fila de chegada oficial. Camila não compareceu à cerimônia de Estado. A explicação oficial foi um conflito de agenda, mas a família real sabia a verdade. Ana havia afastado a de um compromisso oficial por causa de um broche de uma criança de 8 anos. O rei Charles chegou em meio a essa crise, enfrentando uma decisão incrivelmente difícil. Sua esposa estava de um lado e sua irmã firmemente do outro. Seu herdeiro também estava alinhado com sua irmã. Charles não defendeu a esposa, pois havia passado os últimos anos se dedicando aos netos. Ele tinha uma doença grave para cuidar e sabia que havia perdido oportunidades com os próprios filhos. Queria estar presente para George, Charlotte e Louis como nunca antes. Ouviu a irmã e compreendeu imediatamente a dimensão do erro, recusando-se a discutir. O rei fez algo que os cortesãos mais graduados não esperavam, ignorando o aparato palaciano padrão. Ele próprio caminhou pelo corredor para encontrar seu neto, sem enviar nenhum assessor à frente. O monarca de 77 anos ajoelhou-se no tapete para ficar à altura dos olhos de Louis. Disse ao menino que amar sua avó Diana era algo de que se orgulhar e que ninguém lhe tiraria o broche. Ele garantiu que ninguém lhe tiraria o broche de prata, pondo fim à discussão. Louis compareceu ao evento com seu blazer, exibindo claramente o broche de Diana em seu peito. Fotos do pequeno broche em sua lapela foram publicadas nos jornais nacionais. Quando o vazamento chegou ao público, provocou uma enorme onda de indignação e comoção contra Camila. As manchetes das primeiras páginas estamparam a história com o título: Ele o manteve.